Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Um final de semana de jogos, né? De rodada no futebol brasileiro. Jogos que começaram no sábado e vão concluir, se concluíram, né? Na segunda-feira com a partida de Juventude e Caxias, o clássico, né? Rodada de muitos clássicos, na verdade. Tivemos clássicos no Rio, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Bahia, então tivemos no Ceará também, então vamos trazer bastante essa análise para vocês poderem acompanhar aqui como está a situação dessas equipes, né, nesse pré-brasileirão, nessa pré-temporada, digamos, do futebol brasileiro, onde estão acontecendo nos estaduais, os torneios interestaduais, aí, como a Copa do Nordeste, e começando já nessa semana com a Copa Verde. Meus queridos, o primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é o confronto entre Madureira e Fluminense, no confronto realizado no Maracanã no sábado, onde o Fluminense foi melhor, criou mais, mas faltou qualidade na hora da finalização. Eu senti o Fluminense pecando muito no último terço ali do gramado. É verdade que fez o gol ali com o Lelê no começo do segundo tempo, né, 61 minutos, mas, cara, pela quantidade de jogadas criadas, de oportunidades criadas, o Fluminense saiu com um gol apenas contra o Madureira, que quase foi nulo na partida, né? Pouco ofereceu riscos ao Fluminense. Cara, é muito pouco, né? Então a gente começa já a olhar o Fluminense, vai ter a Recopa agora já nessa quinta-feira, então começa a ter essa dúvida. Óbvio que acho que vamos conseguir analisar melhor ali o Fluminense nesse jogo da Recopa contra a LDU, primeiro jogo fora, né? Depois o Fluminense decidiu no Maracanã, muito provavelmente. Também no sábado tivemos o confronto entre Atlético Mineiro e Itabiro, né? O jogo foi lá no Mané Garrincha, com um gramado completamente horroroso. Inclusive, um ponto legal para a gente conversar, por vídeo mais para frente aí, provavelmente quando a licitação se der por concreta, a licitação de quem vai conseguir administrar o gramado do Maracanã, né, o estádio do Maracanã. Está entre o consórcio Fluminense e Flamengo e o consórcio, né, de quem cuida do gramado da Arena, né, do Mané Garrincha. E também tem a W Torre aí, que cuida do estádio do Palmeiras e futuramente vai cuidar do estádio do Santos também. Cara, são gramados, assim, que estão com muita suspeita, né? Tem muitos asteriscos, né? Fluminense e Flamengo não conseguiram fazer uma boa gerência do gramado do Maracanã. O gramado do Mané Garrincha também não consegue ter uma constância, apesar dos poucos jogos que tem lá. Então não sei se a empresa conseguiria ter um bom controle do gramado do Maracanã, um estádio que tem muitos jogos, né? O Mané Garrincha, no caso, tem poucos jogos. E a W Torre está passando aí para a situação com o gramado sintético do Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Tudo bem que não é ela que faz o gramado, né? A Soccer Grass, mas, né? Enfim, ela que contratou a empresa para fazer esse trabalho. Mas no jogo, futebol falando agora, o Atlético Mineiro venceu por 2-0 a equipe do Itabiro. O Atlético teve a posse de bola do seu lado, mas o Itabiro foi quem levou as principais oportunidades, o principal perigo até o gol do Bataglia no finalzinho do primeiro tempo. O Itabiro levou muito perigo, o Everson não fez tanto grandes defesas assim, né? O Itabiro realmente foi muito displicente na hora das finalizações e acabou sendo derrotado em casa, digamos, por o Galo. Mas no segundo tempo, depois da expulsão, o Galo ficou muito mais dominante no jogo, mas também, assim como o Fluminense, um time que teve muita posse de bola, criou bastante, o Galo, no caso, mais no segundo tempo, mas saíram poucos gols, né? O time foi pouco efetivo na parte da frente, ali nos seus homens de ataque. Vamos ver como que o Galo e o próprio Fluminense vão se desenvolver ao longo da temporada, que são equipes com bastante potencial para irem muito bem nos torneios que vão disputar, no caso, inclusive, Libertadores. O Grêmio venceu o Santa Cruz, não só venceu, como goleou por 6-2 a equipe do Santa Cruz pelo Gauchão. Gustavo Nunes, Cristaldo, Pavon, João Pedro Galvão e André fizeram os gols do Imortal. Davi Luiz e Gianluca empataram o primeiro tempo por Santa Cruz, mas depois do segundo tempo o Santa Cruz não aguentou a pressão do Grêmio e acabou levando uma goleada histórica aí na arena do Grêmio. Cara, foi um bom jogo do Grêmio, eu acho que conseguiu envolver, conseguiu controlar a partida depois de ter tomado um susto, né, de ter tomado um empate quando baixou um pouco o ritmo. Espero que o Grêmio não tenha não repita esse tipo de desempenho ao longo da temporada, porque isso pode ser perigoso. Contra o Santa Cruz, sofreu empate, né, e se fosse uma equipe um pouco mais estruturada, talvez não conseguiria vencer o jogo e acabaria perdendo pontos importantes ou até classificações importantes. Mas o Grêmio é um time muito interessante que, com encaixe, com os jogadores chegando, o próprio Diego Costa, o Soteldo voltando de lesão mais para frente, né, o Soteldo no caso,
Acho que tem tudo para deslanchar também, ser uma das equipes que a gente fica de olho nessa temporada. Fortaleza 3-3 com o Ceará, o Fortaleza não é uma equipe que a gente fica muito de olho, eu acho que o Fortaleza briga por alguma coisa esse ano, mas acho que vai ficar só nisso. É uma equipe que joga muito bem, tem um bom futebol, vai ser responsável por tirar muitos pontos aí de muita gente no Campeonato Brasileiro, mas contra o Ceará, a equipe vacilou demais, acabou tomando 2-0, né, com Matheus Felipe e Ailon, e aí o Fortaleza virou o jogo com o Tinga, Cauã e Machuca. Aliás, o Cauã fez um golaço de fora da área, um lindo gol mesmo, qualidade. E aí o Ceará, no fim do jogo, nos acréscimos de pênalti, o Iago Pikachu acabou tentando salvar ali, digamos, o lance, colocando a mão na bola. A bola, eu não sei se a bola ia entrar ou não, eu achei que a bola ia bater na trave, mas enfim, vai saber o que passou pela cabeça dele, acabou cometendo pênalti, e o Saulo Mineiro empatou para o Ceará nos acréscimos 3-3. Cara, que jogo muito interessante, é um típico clássico muito legal de se acompanhar, e acho que ano após ano, Ceará e Fortaleza vêm desempenhando bons futebols aí, um excelente futebol aí por esse país nosso, destacando cada vez mais o futebol nordestino. São Paulo também empatou em 2-2 com o Red Bull Bragantino. São Paulo saiu perdendo, né, com o Thiago Borbas, e aí virou com Eric e Caleri bem no finalzinho do jogo, e aí tomou o gol de empate mais no finalzinho ainda, né, os 96 minutos, né, os 90 minutos mais 6 minutos de acréscimo, acabou tomando o gol. E, cara, o São Paulo sentiu demais a pressão dos reservas do Bragantino, não foram os titulares, né, o time completo de titulares do Bragantino, e também parou numa excelente partida do Lucão, né? Mas o São Paulo sofreu muito para criar jogadas nesse jogo contra o Bragantino, parou no bom meio de campo do Braga, e cara, eu acho que o Bragantino vai se apresentando um time com boas peças, né? Vai disputar a pré-Libertadores agora, hoje inclusive, que esse vídeo está sendo gravado, vai disputar a pré-Libertadores contra o Águilas Douradas, grande chance de passar, aí enfrenta o Botafogo, mas eu acho que entre Botafogo e Bragantino, acho que o Bragantino tem mais chance de ir para a fase de grupos, porque é um time muito bem treinado pelo Caixinha, joga bem, tem boas peças, e esse time em reserva se mostrou um time interessante, cara. Conseguir um empate com o São Paulo, inclusive quase ganhar do São Paulo no Morumbi, não é para muitos times, não. Então vale ressaltar aí esse sinalzinho aí para esse time e esse elenco do Bragantino também para essa temporada. Botafogo 2, Vasco 4, né? O Eduardo fez os 2 gols do Botafogo, que saiu na frente, né? Com o primeiro gol, com 1-0, e aí acabou tomando uma virada e um 4-1 nas costas, né? Galdames, Lucas Piton e Veguete 2 vezes, uma delas de pênalti, fizeram os gols do Gigante da Colina, e aí o Eduardo descontou novamente já no finzinho do jogo. Uma virada merecida do Vasco, foi um time que jogou muito bem nesse jogo no Engenhão, no tapetinho, né? Foi muito bem, e cara, foi mortal nas chances que teve no jogo, né? O Vasco foi muito bem nas chances que criou, no controle de posse de bola, nos contra-ataques. Cara, muito bom mesmo esse jogo do Vasco, vencendo esse clássico aí, e um clássico confronto direto, né? Pela classificação no Campeonato Carioca também. Também um clássico, né? Domingo foi recheado de clássicos. Vitória 3, Bahia 2. Oswaldo 2 vezes e Alejandro fizeram os gols do Leão da Barra. E aí pelo esquadrão de aço, Tassiano e Everton Ribeiro. O Vitória saiu na frente, o Bahia virou, e aí o Vitória virou em cima do Bahia. Cara, foi um jogaço, assim, foi um clássico muito pegado, e a gente vai começar a ter essa percepção de que os times que começaram na vantagem acabaram tendo alguns tropeços ao longo do jogo, né? O Bahia, o Bahia, o Botafogo, o Ceará, também o próprio Fortaleza, que teve uma vantagemzinha, acabou sofrendo empate. Então os clássicos vão ter essa anedota aí nesse final de semana. Mas foi um bom jogo, foi um jogo muito interessante. Eu gostei demais do Vitória nessa partida. Para mim foi o melhor jogo do Vitória no ano até aqui. Jogou muito bem, conseguiu superar os desafios que foi encontrando ao longo do jogo, inclusive com os gols que acabou sofrendo do Tassiano e do Everton Ribeiro. E mais um gol do Everton Ribeiro, se não me engano, acho que é o terceiro ou quarto gol do Everton Ribeiro com a camisa do Bahia. Vem destoando esse time baiano, que é um bom time, tá? Apesar da derrota por Vitória, que é um confronto histórico, né, um clássico e pega muito pesado, é um bom time e, enfim, acho que vai ser um bom time de acompanhar ao longo de 2024. O Atlético Goianiense venceu o Jataense por 2-0, um jogo tranquilo, um jogo, na verdade, muito morno, com pouquíssima com muita falta de criatividade. O Atlético não conseguiu jogar bem, vence por 2 gols, né, do Emiliano Rodrigues e o Wagner Lopes fizeram os gols do Dragão, mas volta a não convencer.
já venho dizendo aqui para vocês há muito tempo, o Atlético é um dos times a cair nesse Brasileirão, sem sombra de dúvidas. Outro time que fez um papel muito ruim no jogo, que foi um jogo, assim, não sei porque assisti, mas Inter de Lages 0, Criciúma 1, com gol do Éder no primeiro tempo. Foi um jogo muito morno, assim, pouca criação do Inter e também do Criciúma, enfim, muito ruim mesmo, um jogo fraco. E assim como o Atlético Goianiense, o Criciúma vem dando as mãozinhas assim pro Dragão e falando assim: você não tá sozinho no Brasileirão, irei brigar junto com você, ou contra você nesse rebaixamento. Tamo junto, together. Mas enfim, é isso, um jogo muito morno, destoa completamente da rodada que foi, inclusive com esse 2-2 entre Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras saiu na frente com Endrick e Flaco Lopes e sofreu os 2 gols de Yuri Alberto e Garro nos acréscimos do segundo tempo. Cara, foi um jogo onde o Palmeiras foi infinitamente melhor que o Corinthians durante os 85 minutos de jogo. Assim que o Endrick sai, que o Flaco Lopes e os jogadores do banco começam a entrar no time titular do Palmeiras, o Palmeiras abaixa muito o seu ritmo e chama o Corinthians para o seu campo de ataque. Não acho nem que o Corinthians acreditou muito em buscar o empate. Eu acho que o Corinthians tentou fazer um gol de honra e viu o que acontecia. E conforme o jogo foi passando, foi percebendo que o Palmeiras foi recuando demais e tendo muita falta de criatividade e de domínio do seu adversário, né, no seu campo de ataque, e deixando o Corinthians chegar com muito perigo, e era notável, assim, era palpável você sentir a essência do Palmeiras ali dominante no jogo, como foi os 85 minutos que eu falei, se esvaindo, né, indo embora. Uma característica, 2 pontos que eu queria destacar nesse vídeo, né, desse jogo, inclusive, que foi uma partidaça absurda do Endrick, para mim o nome do primeiro tempo e para mim o melhor homem em campo entre os 22 ali que estavam, e os que entraram também. Para mim, disparado o melhor homem em campo, deram um pênalti pro Garro, acho que foi completo, enfim, absurdo isso que aconteceu. Mas o Endrick foi muito bem, para mim o nome do jogo. O Flaco fez mais um gol, né, o 5º jogo seguido que o atacante faz gol com a camisa do Palmeiras, entrou nos eixos, né, com a camisa do Palmeiras. Yuri Alberto marcando pela primeira vez num clássico, num derby, e o Garro também marcando pela primeira vez no clássico com o Corinthians. E aí, outro ponto, né, esses pontos, vários pontos eu quis falar nesse vídeo, 2 pontos, caralho, né, foram mais pontos. O outro ponto que eu queria comentar, destacar com vocês, é a péssima partida dos goleiros, né. O Cássio foi muito mal no jogo, inclusive sendo expulso no finalzinho, mas no gol do Endrick, para mim, teve ali uma falha, né, demorou muito para ter uma reação, a bola passa debaixo da mão dele, até ele toca na bola. O gol do Flaco, tudo bem, é um gol de escanteio, mas foi uma partida muito abaixo do Cássio, nesse sentido também de concentração, e também muito abaixo do Everton, né, os 2 gols ali, no mínimo, um deles tem falha, né, que foi uma falha mais notável, que foi a do Garro, no qual ele tira a mão da bola e a bola acaba entrando no gol. O do Yuri Alberto eu acho que foi mais uma decisão errada que ele teve, né, de cair pro lado errado antes da bola passar do zagueiro. Se ele ficasse parado, provavelmente a bola bateria nele. Mas enfim, dito isso, Gustavo Henrique foi o melhor goleiro em campo, que saiu zerado. Mas quase tomou um frangaço no final do jogo também. Mas é isso, meus queridos. Eu acho que um empate, um derby onde o Palmeiras foi infinitamente melhor e o Corinthians achou 2 oportunidades no final do jogo e saiu premiado com esse empate. Realmente, o Corinthians pode comemorar esse empate como se fosse uma vitória, porque foi pro corintiano. O Corinthians não foi goleado nesse jogo por pura displicência do Palmeiras. O Palmeiras foi muito superior ao Corinthians. Também no domingo tivemos o confronto entre Academia e Cuiabá, onde o Cuiabá venceu com muita facilidade, um gol em cada tempo. Gol do Eliel e do André Luiz, 2-0, e o Cuiabá não vai engatar a sua classificação, porque o União Rondonópolis está líder, mas é um time que provavelmente vai estar ali, inclusive brigando pelo título do Campeonato Mato Grossense. Pelo Campeonato Mineiro, o Democrata recebeu a equipe do Cruzeiro e perdeu por 3-1. Dineno, Zé Ivaldo e Rafael Elis fizeram os gols do Cabuloso e Pedro Oliveira descontou pro Democrata. Descontou assim, empatou o jogo, né, 1-1, e aí o Zé Ivaldo e o Rafael Elis fizeram os outros gols do Cabuloso e dessa vitória. Bom jogo do Cruzeiro, tá? Gostei demais desse jogo do Cruzeiro. Também, junto com o jogo do Atlético ali, tá entre os melhores jogos do Cruzeiro no ano. Empate no clássico também entre Coritiba e Atlético Paranaense. O Atlético saiu na frente com o Mastriani, mas o Coritiba empatou ainda no primeiro tempo com o Matheus Bianchi. Jogo pegado, brigado, disputado no meio campo até o final do jogo. E aí resume esse empate com poucos gols. Talvez seja o último Atletiba do ano, né? Vamos ver como que vai ser aí a fase eliminatória de mata-mata. Mas pode ter sido o último Atletiba do ano, até
inclusive, né, fazendo parênteses, pode até também ser os últimos jogos contra a equipe do Santos que vocês vão acompanhar aqui, e só ano que vem se o time subir vai Série A. Mas enfim, o Inter também foi visitar a equipe do Novo Hamburgo e venceu por 3-1 também. Luan Paredes fez o primeiro gol do jogo para o Novo Hamburgo, e aí Alan Patrick empatou, Ener Valencia virou e Wanderson fez o 3-1, dando números finais da partida a uma excelente vitória do Inter, falei Grêmio, mas é Inter, perdão. Bom jogo, o Inter envolveu no segundo tempo, depois de tomar o gol, acordou pro jogo, né, e aí conseguiu fazer os seus gols na partida. Um bom jogo do Inter, um bom domínio do time colorado, mas com todo respeito, eu acho que o Juventude está melhor que o Inter. E aí a gente já vai falar do Juventude. O Juventude empata com o Caxias saindo na frente com o Gabriel Silva, num belo gol, mas eu senti que o goleiro esqueci o nome do goleiro do Juventude, estava completamente fora da posição. Mas como é um clássico, né, e o clássico tem só a característica do final de semana de que a equipe está na frente, sofre empate com a virada, o Juventude empatou com o Gilberto aos 78 minutos do segundo tempo, quase no finalzinho do segundo tempo, né, dando esses números vitais à partida. O empate é ruim para o Juventude, porque não consegue se firmar na parte de cima da tabela, mas também não deixa o seu rival, o Caxias, né, subir muito também. Então é um bom jogo, um bom resultado, na verdade, e eu acho que o Juventude está desempenhando um papel melhor do que o Inter, porque é uma equipe que envolve mais, cara, é uma equipe que joga melhor mesmo do que o Inter. Vamos ver esse final de semana que vai ter Grenal, talvez com algumas expulsões. Mas é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo dessa semana, desse final de semana. Desculpa aí o atraso, não me apresentei, né? Eu sou Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na Rede com Todaro. Já tô indo embora, mas sou eu. Se inscreve aí, curte, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito, né, se inscreve. E é isso. Sempre no final das rodadas eu trago análise dos jogos, das principais equipes do futebol brasileiro. São 20 equipes que estão na Série A. Você vai falar, mas você não traz o Santos? Não, meu querido, aí isso aqui é demais. Se fizesse 21 equipes, tem muitos jogos aqui pra gente acompanhar. E o vídeo daria uma meia hora. Então, vamos com calma. Mas é isso, meus queridos. Obrigado demais pela presença de vocês até aqui. Eu tava mal, tava doente semana passada, por isso que comprou esse vídeo. Mas eu voltei ao normal, minha voz voltou ao normal, tava com laringite, garganta fechada. Mas já tô melhor. E foi carnaval também, né, gente? Vocês entendem. Vocês estavam folheando. Se não tá folheando, tá errado. É isso. Um abraço, com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.